Capítulo 886. Limpar. Embora o Kenny ainda estivesse lutando contra os restos do enxame Scavenger, a batalha estava mais ou menos terminada. O Gat Guardiã estava morto e Vern lidou com a outra abominação corrompida com o apoio de Kim. Bailey, Dorne e Samar haviam caçado os mais perigosos caídos enquanto a guarnição local erradicava o resto. Até agora, apenas as criaturas de pesadelos mais fracas permaneciam. Eles ainda eram mortais, é claro, mas os catadores não pareciam muito perigosos a menos que fossem velhos e devoravam muitos inimigos poderosos. Os menores até sucumbiram aos seus instintos bestiais e se distraíram da luta, esquecendo tudo para afundar os dentes na carne dos membros mortos de sua própria espécie. Para eles, qualquer mundo era um mundo de cachorro, come cachorro. Sun Yi rondou o campo de batalha por um tempo, procurando abominações caídas na esperança de ganhar um ou dois fragmentos de sombra. Infelizmente, parecia que não havia mais nada. O resto dos defensores do Lu-49 foi bastante completo. Eventualmente, ele desistiu e se juntou aos soldados da guarnição na limpeza dos inimigos restantes. O que se seguiu foi uma tarefa rápida, mas tediosa. Eles rapidamente varreram o campo onde o chão estava encharcado de sangue e cheio de cadáveres revoltantes, matando o último dos catadores. Em algum momento, Sun Yi se viu de volta perto do cadáver do demônio corrompido que havia derrotado. Como não havia muito o que fazer, ele decidiu desenterrar os fragmentos de alma da carcaça maciça. Com isso, Luster e Kim provavelmente seriam capazes de saturar completamente seus núcleos, trazendo assim a coorte à sua força ideal. Os outros membros alcançaram a saturação total há muito tempo, deixando apenas esses dois. Ainda assim, até eles estavam muito perto. Indo para o gigante morto com ganância brilhando em seus olhos, Sun Yi acidentalmente ouviu as vozes moderadas dos despertados da guarnição local. Deuses! Olhem para essa monstruosidade! Droga! Ouvi rumores, é claro, mas vê-lo com meus próprios olhos. Ele realmente foi um demônio corrompido sozinho. Sim, foi assustador. Eu não conseguia ver muito, mas a batalha deles deve ter sido feroz. 1/3 de todo o enxame foi destruído simplesmente porque os bastardos foram pegos no fogo cruzado. Você acredita nisso? Eu acho que eles o chamam de diabo por um motivo. Escondendo um pequeno sorriso, Sun Yi se aproximou da carcaça do Miriarater e levantou o picado do solo, planejando cortar a dura placa óssea no peito. Então, no entanto, ele inclinou a cabeça um pouco. Havia sons estranhos vindo do outro lado do gigante morto. Nhon nhon. Trituração. Nhon nhon. Slurp. Afogando-se, ele pulou silenciosamente em cima do cadáver maciço e olhou para baixo. Lá, um pequeno Scavenger estava avidamente mordendo a carne dura do demônio morto. A criatura patética parecia um gremlin magro e faminto que era tão alto quanto o joelho de Sun Yi. Tinha uma boca cheia de dentes triangulares afiados, que estavam fazendo um trabalho surpreendentemente bom de rasgar o cadáver corrompido. Acho que até as criaturas de pesadelos têm riscos. Enquanto Sun Yi observava, o pequeno diabinho arrancou um pedaço de carne sangrenta com os dentes, levantou a cabeça e engoliu o pedaço da carne de seu ex-mestre com um rosnado excitado. Foi então que os vermes notaram o humano olhando para ele de cima. Talvez por causa do encantamento, Omen of Drea, do pecado do solo, ou talvez porque a abominação adolescente tivesse cérebro suficiente para sentir terror diante de um predador superior, seus olhos se arregalaram de medo. O pequeno Scavenger congelou por um momento. Então, ele gritou e se afastou da carcaça do Miriarater, tentando fugir. Sun Yi piscou. Bem, é a primeira vez. Como ele não queria desperdiçar essência na manifestação das sombras, ele simplesmente convocou o espinho de Prowling. Quando o pesado kunai se manifestou em sua mão, o bicho vil já estava longe. Não se incomodou demais, Sun Yi apontou e enviou o kunai voando. O Scavenger estava a uma fração de segundo da morte, mas no último momento ele tropeçou e pateticamente caiu. Como resultado, a lâmina do kunai cortou apenas 2 dedos da mão. Sun Yi fez uma careta e puxou a corda invisível, convocando o Prowling de volta para julgá-la novamente. Desta vez, ele não sentiria falta. Suprimindo os sussurros do pecado do solo e a força opressiva do chamado, ele baniu todos os outros pensamentos e concentrou-se apenas na pequena figura do diabinho em fuga. Foi então que alguém disse, em tom de frio desdém, idiota. Sun Yi se encolheu e olhou em volta.
Quem disse isso? Embora a voz familiar soasse como se viesse de algum lugar muito próximo, não havia mais ninguém por perto. Venha para pensar sobre isso. Sun-Ni conhecia essa voz muito bem. Era a própria voz dele. Confuso, ele coçou a parte de trás da cabeça com a ponta do espinho pro Ling. Isso foi um pensamento intrusivo. Por causa da repentina distração, o Scavenger ferido estava ficando cada vez mais distante. Mais importante, porém, a concentração de Sun-Ni foi quebrada. Toda a informação que ele estava ignorando para fazer um bom lance inundou em sua mente. Seus olhos se arregalaram. Professor. Sun-Ni se encolheu e se virou, olhando na direção da instalação de pesquisa. Lá, bem abaixo de um dos edifícios científicos, cerca de 100 civis estavam trancados em um abrigo fortemente reforçado, esperando nervosamente que os soldados da guarnição anunciassem que era seguro sair. O professor Obel e sua assistente, Beth, estavam entre eles. Havia também outra pessoa no abrigo. Alguém que estava sentado em um canto escuro, cozinhando. Até alguns segundos atrás. Não. Sun-Ni pulou do cadáver do demônio e mergulhou nas sombras, atravessando-as para aparecer no abrigo. Contudo, ele sabia que não seria capaz de aparecer lá a tempo. Alguns momentos foram mais do que suficientes para o pior acontecer. Então, ele tomou uma decisão rápida. No curto momento em que ele levou para completar o passo da sombra, uma dor aguda subitamente perfurou seu próprio ser. Capítulo 887, Falso do Julgamento. Sun-Ni levou apenas uma fração de segundo para entender o que havia acontecido. Um dos cientistas trancados no abrigo adormeceu. Enquanto dormia, aquela pessoa havia sido puxada para o primeiro pesadelo. E morreu. Talvez o julgamento do feitiço tenha sido especialmente severo, ou talvez o cientista tenha sido especialmente fraco. Talvez a sorte simplesmente não estivesse do lado deles. No final, isso não importava. O que importava era que a semente do pesadelo em sua alma florescia e uma abominação mortal era desencadeada no mundo em vigília. Sangue carmesim no jaleco branco. Uma figura grotesca que se assemelhava a uma horrível fusão de um manequim humano e monstruoso feito de carne. Gritos de medo, olhos cheios de choque. Embora a criatura do pesadelo tivesse acabado de nascer, ela já desencadeou sua loucura assassina contra os civis indefesos no abrigo. Todo mundo estava atrasado para reagir, os sistemas de defesa automatizados, as sentinelas postadas no bunker. Até o próprio Sun-Ni. Embora ele já estivesse mergulhando nas sombras, ele sabia que o curto momento que levaria para percorrer a vasta distância entre o campo de batalha coberto de sangue e o abrigo poderia significar a diferença entre vida e morte para o professor Obel. Convocar Saint era um assunto rápido, mas também levou 1 ou 2 segundos para ser concluído. Então, ele fez uma medida que seria imediata. Usando a manifestação das sombras, ele ordenou que a sombra que observava o velho cientista assumisse uma forma tangível e resistisse à frenética criatura do pesadelo. Quase instantaneamente, uma dor aguda perfurou seu próprio ser. A sombra sofreu danos, o que significava que sua alma também. Não importa quantas vezes Sun-Ni tenha sofrido ataques de alma, a pura agonia deles ainda era um choque. Um único batimento cardíaco depois, ele saiu das sombras aninhado nos cantos do abrigo subterrâneo e olhou em volta, tentando avaliar a situação através da dor. Fazia apenas alguns segundos desde que o infeliz cientista se transformou em uma abominação grotesca. Ainda assim, várias pessoas que estavam próximas da monstruosidade transformada já estavam mortas. Seus membros cortados cobriam o chão, que estava liso de sangue. A própria criatura estava atacando um grupo de civis aterrorizados, entre os quais estavam o professor atordoado e Beth. A jovem estava tentando proteger o velho com seu corpo, o que era inútil, considerando que a criatura não seria desacelerada por sua frágil carne mundana. Gritos de horror encheram o ar. No entanto, a abominação parecia estar presa no lugar. Isso ocorreu porque uma sombra arrogante estava entre a monstruosidade e o cientista, empurrando-a de volta com a mão. Sua outra mão estava enrolada em uma foice óssea que perfurara o lado da sombra, impedindo-a de se aprofundar. Ao contrário do próprio Sun-Ni, a sombra não mostrava nenhum sinal de dor. Bem, é claro, o bastardo ativo estava completamente acima de quebrar o decoro por causa de uma coisa pequena e inconsequente, como ser espetado pela lâmina de uma criatura do pesadelo. Mais do que isso, nunca se abaixaria tanto ao ponto de mostrar fraqueza ou desconforto diante de seus arrendadores.
Qual era todo mundo? Todo mundo em dois mundos era, naturalmente, menor. Aquele cara. Naquele momento, a sombra altiva levantou uma perna e chutou a abominação no abdômen, enviando-a de volta. Então, desapareceu, voltando a uma silhueta preta no chão. Seu trabalho já estava feito. Saltando sobre o corpo de um dos cientistas mortos, Sun-Ni passou pelo abrigo subterrâneo e atacou a criatura do pesadelo antes que pudesse recuperar o equilíbrio. O pecado do consolo passou pela abominação sem encontrar quase nenhuma resistência e, em seguida, o terrível mutante caiu silenciosamente no chão. Foi só então que as sentinelas conseguiram levantar seus rifles, e as torres montadas no teto ganharam vida, balançando na direção da abominação desmontada. Sun-Ni tinha sido mais rápido que todos eles. Você matou um monstro acordado, Bonnie Slayer. Mas ainda assim. Ainda. De pé acima da criatura morta, Sun-Ni fez uma careta, uma expressão sombria aparecendo em seu rosto. Ele tinha perdido. Ele estava distraído e perdeu a consciência do que estava acontecendo a seu redor. Isso não era como Sun-Ni. Como isso aconteceu? Ele estava de olho no professor enquanto lutava contra o Miriater, mas então, em algum momento, sua atenção foi atraída para outro lugar. Foi por causa da ligação? Foi por causa do pecado do consolo? Ou simplesmente por causa da exaustão acumulada de ter que travar batalhas intensas uma após a outra? Uma combinação de todas essas razões? De qualquer forma, Sun-Ni não estava feliz consigo mesmo. A dor persistente em sua alma ferida serviu como um lembrete de seu fracasso. Ele matou um demônio corrompido venceu a batalha, mas quase falhou em sua missão. Inúmeras pessoas quase morreram. Com um suspiro sombrio, Sun-Ni dispensou a espada de jade e o capacete da cadeia desagradável, revelando seu rosto e cabelos pálidos, úmidos de suor. Então, ele olhou em volta mais uma vez, contando os mortos e observando as expressões medrosas daqueles que sobreviveram. 6 vítimas, em apenas alguns segundos. Poderia ter sido muito, muito pior. Apesar dessa conclusão, ele não pôde deixar de ficar chocado com a visão horrível dos cadáveres cortados no chão. Foi uma sorte podre, para um monstro despertado aparecer como resultado de um primeiro pesadelo fracassado. Mestre M-Sensol. Você está aqui. Um dos soldados o chamou, ainda visando a abominação imóvel. Sun-Ni exalou lentamente, depois olhou para o professor Obel, certificando-se de que ele estava bem. Betaindo estava protegendo, devagar para perceber que a ameaça havia sido tratada. Sim. Você pode abaixar seus rifles. Está morto. Ele permaneceu por um momento. E depois se dirigiu à multidão aterrorizada de civis. Alguém falhou em seu primeiro pesadelo, então. Mas acabou agora. A batalha no andar de cima também acabou. Nós ganhamos. Vocês todos devem estar seguros agora. Apóstrofo. Por enquanto. Claro, ele não disse a última parte em voz alta. Em vez disso, Sun-Ni olhou para os corpos mais uma vez e cerrou os dentes. Foi a primeira vez que uma vitória se sentiu tão amarga. De fato, apesar de ter matado um de seus inimigos mais poderosos ainda, Sun-Ni não sentiu que havia ganho nada. As coisas estavam ficando cada vez piores, a cada dia. Uma semana, 2 semanas. Quantas pessoas mais morreriam antes da chegada dos Ariadne para levá-los todos embora? De pé em uma poça de sangue com centenas de civis assustados olhando para ele com gratidão e alívio. Sun-Ni não teve resposta. Ocasionalmente, falta conteúdo, informe erros a tempo. Capítulo 888, Desaparecimento. Depois de limpar o inesperado portão, as coisas se estabeleceram dentro das paredes do Lu-49. Nos dias seguintes, Sun-Ni e seus soldados não tiveram muito o que fazer, apenas tiveram que descansar, permanecer vigilantes. E, acima de tudo, ficar acordados. Essa tarefa foi surpreendentemente difícil para Sun-Ni. Como ascendido, ele não deveria ter tido problemas em não adormecer por algumas semanas. No entanto, por causa dos danos sofridos por suas almas, ele se sentiu fraco e estranhamente letárgico. Minutos e horas se passaram com uma lentidão excruciante, mas sua exaustão mental não pareceu diminuir com o passar do tempo. Em vez disso, apenas cresceu, agravado pela pressão insidiosa da chamada. Claro, feridas de alma não eram permanentes. Eles se curaram naturalmente ao longo do tempo, e esse em particular não foi o pior que Sun-Ni já havia recebido. A sombra altiva também estava a caminho da recuperação total.
As outras sombras se agitavam muito, mas o cara arrogante fingia não se importar. Secretamente, porém, ele parecia estar desfrutando de toda a atenção. Não durma, não durma, não durma. No topo da parede, supervisionando o oceano escuro, Sun-Yi pressionou a testa contra a borda da parede e, em seguida, bateu levemente a cabeça contra ela várias vezes. Ah, que chato. Não havia nada útil para ele fazer nas instalações de pesquisa, o que apenas agravou o perigoso sentimento de tédio. Eles foram desconectados da rede, o que significava que ele não podia acessar nenhum entretenimento ou receber mensagens da Raine. Eles não podiam viajar para o reino dos sonhos, completando o isolamento cansativo. Claro, ele poderia mergulhar em todos os tipos de empreendimentos interessantes. Sun-Yi poderia continuar seus experimentos com tecelagem ou manter uma conversa envolvente com o professor Obel. Ele poderia verificar o quanto Luster e Kim haviam melhorado depois de saturar seus núcleos. Mas tudo isso exigia tensão mental, o que só o deixaria mais cansado. Aquele maldito navio não poderia chegar mais cedo. Enquanto ele estava contemplando ressentidamente a situação, uma figura solitária subiu ao muro e se aproximou dele. Era Beth, que parecia estar procurando por Sun-Yi, por algum motivo. Ela era uma longa jaqueta em cima do jaleco de sempre. Ele olhou para ela sombriamente e perguntou, o que? Ela brilhou. O que você quer dizer com o que? Também não posso olhar para o oceano? Sun-Yi olhou para ela por um momento e depois se virou. Seja meu convidado. A jovem permaneceu calada por um tempo. Depois de 1 ou 2 minutos em silêncio, ela disse desajeitadamente, de qualquer forma. Sobre o que aconteceu naquela época. Eu acho que você não é completamente inútil. Para um mestre. Sun-Yi sorriu com um canto da boca. Esta é a sua maneira de dizer obrigado? Beth olhou para baixo, mas depois respondeu com sinceridade inesperada, sim. Quero dizer. Obrigado. De mim e de todos os outros cientistas. Se não fosse por você. Professor pode ter. Ele estudou as ondas negras silenciosamente. Não me agradeça. Se eu fizesse bem meu trabalho, isso não teria acontecido, em primeiro lugar. Eu fui negligente. A jovem zombou de repente, arruinando o clima sombrio. Puxa. Que legal. Você é muito cheio de si mesmo, não é, mestre Sensou? Ensolarado simplesmente sorriu. Naturalmente. De quem mais eu vou estar cheio? Beth suspirou. Ainda. Você também é humano. O despertar muitas vezes parece esquecer esse fato, então não seja muito duro consigo mesmo. Apenas mantenha o professor vivo. É o bastante. Ele assentiu. Esse é o plano. Com isso, ela permaneceu por alguns momentos e depois o deixou em paz. Sun-Yi olhou para longe, imaginando a formidável silhueta do navio de guerra aparecendo no horizonte. Quando eu sair deste lugar, vou dormir por uma semana consecutiva. Arg, não. Não pense em dormir. Durma. Durma. Ele fez uma careta, depois deu um tapa e se virou. Era hora de ir encontrar uma xícara de café forte e amargo. Na manhã seguinte, que não era diferente da noite, uma figura familiar se aproximou do rinoceronte. Sun-Yi, que estava sentado no telhado e brincando com um adesivo estimulador, olhou para baixo e levantou a sobrancelha. Verne. Aconteceu alguma coisa? O alto ascendente olhou para cima e permaneceu em silêncio por alguns momentos. Havia olheira sob seus olhos calmos e cansados. Sim. Algo aconteceu. Ensolarado franziu a testa, de repente se sentindo desconfortável. Bem, o que é isso? Verne suspirou. Um dos meus soldados está desaparecido. O soldado desaparecido desapareceu dos aposentos no meio da noite. A ausência do homem foi notada pela manhã, quando ele não assumiu o cargo. Ele era um dos 100 despertados da guarnição local, um guerreiro experiente que estava no caminho de se tornar um oficial. Atraso não estava em sua natureza. Enquanto Sun-Yi e Verne caminhavam em direção ao prédio onde o soldado havia residido, havia uma atmosfera tensa ao seu redor. Sun-Yi estava fazendo as perguntas óbvias. Você revistou a instalação? O outro mestre assentiu. Sim, todas as áreas às quais ele poderia ter acesso. Não há sinal dele em lugar nenhum. Ensolarado franzido. As pessoas não desapareceram no ar. Bem, geralmente não. Especialmente sem ninguém perceber. E as câmeras de segurança? Eles gravaram alguma coisa. Verne cerrou os dentes e depois balançou a cabeça. A maior parte do sistema de observação caiu durante a nevasca.
O pouco que resta é quase inútil por causa da interferência do Scavenger Gat. Não há gravações que possamos usar. Eles chegaram ao quartel e seguiram para a sala pessoal do soldado desaparecido, em frente à qual alguns despertados já estavam cheios de expressões preocupadas em seus rostos. Entrando, Sun-Yi sentiu seu desconforto crescer mais forte. Isso foi porque não havia nada. Nada na pequena sala dizia que algo havia acontecido lá. Não havia sinais de luta, nem gotas de sangue, nem cheiros incomuns permanecendo no ar. Mesmo com seus olhos especiais e intuição antinatural, ele não podia notar nada fora do comum. Ainda assim, Sun-Yi fez questão de estudar todos os pequenos detalhes, tanto com sua visão quanto com o Shadow Sense. Ele enviou suas sombras para varrer a instalação também. Sem nenhum resultado. De fato, o soldado havia desaparecido no ar. Depois de um tempo, Sun-Yi olhou para Verne e fez uma pergunta, um tanto estranha. Ele poderia ter deserto. Verne olhou para ele de maneira vazia. Para onde ele iria? Sun-Yi sentiu. Mesmo que alguém tivesse enlouquecido e decidido fugir da estação remota, não havia para onde ir. O outro mestre, enquanto isso, cerrou os dentes. Eu esperava que você pudesse perceber algo que eu perdi. Você encontrou alguma coisa? Sun-Yi permaneceu em silêncio por um tempo. Eventualmente, ele suspirou cansadamente e balançou a cabeça. Não. Nada. Ocasionalmente, falta conteúdo. Informe-os a tempo. Capítulo 889. Sem rastreamento. O guerreiro acordado simplesmente se foi. Toda a instalação foi varrida, tanto pelos soldados da guarnição quanto pelas sombras de Sun-Yi, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. Verne chegou a tomar a decisão de abrir a cúpula do antigo observatório. No entanto, não havia nada além de equipamentos antigos, escuridão e poeira dentro. Sun-Yi então enviou suas sombras para vasculhar a planície costeira do lado de fora da fortaleza, na esperança de descobrir uma pista. Ele não fez. Uma sensação de desconforto e pressentimento se espalhou pela fortaleza isolada. Enquanto as pessoas se reuniam para aliviar essa tensão, Sun-Yi, Verne e o professor Obel se reuniram no centro de segurança para ter uma discussão de emergência. No entanto, nenhum deles parecia ansioso demais para falar primeiro. Eles simplesmente não tinham nada a dizer. Eventualmente, Sun-Yi esfregou o rosto com um suspiro. Bem, existem apenas 3 possibilidades, certo? Verne olhou para ele sombriamente. E eles são? Sun-Yi hesitou por um momento. Primeiro, ele pode ter realmente desertado. O mestre Severo simplesmente balançou a cabeça. Não havia hostilidade ou defensividade nesse gesto, já que Verne não era o tipo de líder que era inseguro em relação ao seu povo ou a si mesmo. Ele não tinha o tipo de orgulho frágil que faria a declaração parecer ofensiva. Isso é improvável. Eu sei disso despertado muito bem. Ele é um homem robusto. Sun-Yi seguiu em frente com um encolher de ombros. Ainda assim, esse seria o melhor resultado. As outras 2 possibilidades são muito mais problemáticas. Uma carranca cansada apareceu em seu rosto. A segunda possibilidade é que ele tenha sido morto, por qualquer motivo, por outra pessoa estacionada no Lu-49. O assassino posteriormente descartou o corpo e removeu os sinais do crime. Considerando que não é fácil para um humano mundano matar um despertado, o suspeito mais provável seria um de seu povo, Verne. O professor Obel soltou um suspiro pesado. Certamente, você não acha que um desses bravos soldados... Sun-Yi olhou para ele com uma expressão sombria. Estou apenas explorando o que poderia ter acontecido. No entanto, não se engane. Nós despertamos e estamos sempre apenas um passo de nos transformarmos em monstros. Com quanta pressão a Antártica exerce sobre as pessoas, muitas inevitavelmente começarão a quebrar. De qualquer forma, devemos prestar atenção àqueles despertados que têm aspectos adequados para se livrar de evidências incriminatórias. Verne, você conhece melhor seus soldados, então essa tarefa será com você. Verne franziu os lábios, mas, depois assentiu silenciosamente. E a última possibilidade? Sun-Yi permaneceu por alguns momentos. Pode haver uma criatura de pesadelo que se infiltrou nas instalações e agora está escondida em algum lugar dentro dessas paredes. Considerando que não conseguimos encontrar nenhum vestígio. Ele deve ser muito poderoso, muito ilusório ambos. Como sou o melhor olheiro entre nós, investigar essa possibilidade será minha tarefa.
Verne permaneceu em silêncio por um tempo, depois disse sombriamente, isso soa como um plano. No entanto, o que acontece se nenhum de nós descobrir alguma coisa? Sun-Yi olhou para ele. Seus olhos estavam na escuridão total. Então só precisamos esperar a chegada do Ariadne e esperar que ninguém mais desapareça. De acordo com a última comunicação que tivemos com o exterior, ela chegará a nós em 4 dias, no mínimo, em 11, no máximo. Certamente, podemos aguentar por tanto tempo. Enquanto ele falava, o barulho persistente da chamada continuava arranhando, pressionando, penetrando em sua mente. Verne fechou os olhos por um momento. Então, é isso que faremos. Verne começou a investigar seus próprios soldados, enquanto Sun-Yi subiu de volta ao topo do rinoceronte e enviou suas sombras para explorar o Lu-49 pela terceira vez naquele dia. Ele tinha pouca esperança de encontrar alguma coisa, exceto o pensamento de um horror indescritível e estranho escondido em algum lugar dentro dos limites da fortaleza, esperando para arrebatar sua próxima vítima. Impediu-o de permanecer ocioso. Pelo menos ele tinha algo a fazer agora. As pessoas trancadas dentro da instalação já estavam tensas e exaustas, mas com uma nova ameaça desconhecida surgindo em algum lugar fora da vista, seu humor ficou ainda mais sombrio e instável. A maioria se manteve bem, por enquanto, devido à esperança de Ariadne chegar em breve. Sun-Yi sabia tudo sobre esperança e quão importante era em situações como essas. Enquanto a pesquisa prosseguia, novos protocolos de segurança entraram em vigor. Humanos mundanos eram proibidos de permanecer sozinhos, e um sistema de responsabilidade mútua foi estabelecido para manter qualquer um que sucumbir ao primeiro pesadelo inesperadamente. Os alojamentos foram equipados com sensores adicionais e trava de alarme. O Walker foi fornecido com estimulantes poderosos para permanecer acordado e assim por diante. Muitos soldados foram arrancados das paredes para reforçar patrulhas internas e garantir que os protocolos fossem seguidos. Não havia tradição estabelecida de lidar com uma crise como essa, já que a cadeia de pesadelos havia mudado as regras do jogo. Isolado do comando do exército, Verne foi forçado a propor medidas aprimoradas por conta própria. Felizmente, o professor Obel conseguiu ajudar. O velho ainda tinha lembranças da descida cataclísmica do feitiço e de como a primeira geração lidara com problemas semelhantes. Isolado do mundo exterior e cercado por um número desconhecido de gates ativos, o Lu-49 estava se mantendo da melhor maneira possível. Mas foi bom o suficiente? Sun-Yi não sabia. Droga, droga, droga. Para sua frustração, ele não encontrou nenhuma prova de que uma criatura de pesadelo desconhecida estivesse escondida em algum lugar do assentamento. Suas sombras haviam explorado todos os cantos da fortaleza, acima e abaixo do solo, bem como muitos quilômetros da planície costeira coberta de neve além das paredes. Mas tudo isso foi inútil. Ou a abominação era muito esperta, possuía poderes verdadeiramente assustadores ou simplesmente não existia. Verne não conseguiu descobrir nada. Também. Em algum momento, Sun-Yi se viu estudando o local onde sua coorte e a guarnição de Lu-49 haviam derrotado os catadores. Duas de suas sombras estavam farejando o campo de batalha. Uma estudava o portão distante e outra estava de olho no professor Obel. Apóstrofo. Talvez aquele soldado realmente tenha fugido. Eu olhei em todos os lugares. Simplesmente não há sinal de nada. Ele estava quase pronto para acreditar nessa teoria. Foi então que uma figura alta se aproximou do rinoceronte. Sun-Yi estremeceu no frio e caminhou até a beira do telhado da APC, depois olhou para Verne, experimentando uma sensação de déjà vu. Seu coração caiu de repente. O que aconteceu? Verne olhou para ele com uma expressão sombria. Alguns longos momentos depois, ele abriu a boca e disse com uma voz calma: mais 3 pessoas desapareceram. Ocasionalmente, falta conteúdo, informe-os a tempo. Capítulo 890, Responsabilidade mútua. Mais 3 pessoas se foram e 0 novas pistas foram encontradas. Desta vez, os desaparecidos não foram despertados. Um era um soldado mundano, um era cientista e um era membro da equipe de apoio civil. Eles não tinham nada em comum, nenhum fio que os ligasse a uma primeira vítima. Todos os 3 desapareceram de locais diferentes e foram vistos pela última vez em momentos diferentes. Sun-Yi e Verne investigaram silenciosamente seus alojamentos, as áreas que eles sabiam frequentar no assentamento e seus últimos locais conhecidos. Eles não encontraram nada. No processo,
Os dois ficaram cada vez mais sombrios. Em algum momento, Sun-Ni lançou um olhar suspeito para o outro mestre. O que ele realmente sabia sobre Verne? Verne era um morador local da Antártica, um soldado de carreira com um histórico estelar, um lutador competente e um líder que era amado e respeitado por seus homens. Seu aspecto centrou-se na transferência de calor e aumento físico. Não é exatamente algo que poderia ter sido usado para descartar corpos. Mas, novamente, quem disse que isso tinha que ser feito com uma capacidade de aspecto? Quase ao mesmo tempo, Verne de repente olhou para Sun-Ni com sua expressão estoica habitual. Seus olhos, no entanto, estavam frios e pesados. Ouvi dizer que você tem uma memória de armazenamento espacial. Sun-Ni olhou para ele sombriamente. E daí se eu fizer? Verne segurou o olhar por alguns longos momentos depois se virou com um suspiro. Isso não é bom. Sun-Ni teve que concordar. Se os dois já estavam paranoicos o suficiente para suspeitar um do outro, o resto dos moradores da instalação tinha que estar realmente no limite. Um pouco de vigilância nunca foi uma coisa ruim, mas com o quão pressionadas as pessoas já se sentiam, um fardo adicional poderia se tornar uma faísca com potencial para causar uma explosão violenta. Ele suspirou. Temos que estar prontos para implementar medidas. Verne deu-lhe um olhar de lado. Que tipo de medidas? Sun-Ni olhou para ele calmamente. Ou friamente, até. Ele estava tão cansado. Qualquer que seja o tipo que funcione. O outro mestre permaneceu em silêncio por um tempo. Estou confiante no meu povo. Mesmo exaustos e privados de sono, eles permanecerão disciplinados. Os civis, no entanto. Isso pode ser um desafio. No entanto, a melhor maneira de resolver esse problema é impedir que ele aconteça em primeiro lugar. Para isso, precisamos entender o que está acontecendo e impedir que mais pessoas desapareçam. Sun-Ni permaneceu por alguns momentos. Eventualmente, ele deu de ombros. Sim. Vamos torcer para que sim. Com isso, eles se mudaram para o próximo item da agenda, entrevistando as testemunhas. Talvez testemunhas fosse a palavra errada. Desta vez, todas as 3 vítimas eram mundanas. Isso significava que eles haviam recebido um parceiro pelos protocolos de segurança atualizados que Verne havia estabelecido. Eles não deveriam permanecer sozinhos a qualquer momento, sem mencionar o tempo suficiente para desaparecer sem deixar rastro. E, no entanto, eles tinham. As entrevistas não revelaram nada substancial. Os parceiros de responsabilidade mútua das 3 vítimas relataram a mesma coisa. Os desaparecidos estavam com eles ao longo do dia, mas em algum momento desapareceram completamente despercebidos. O cientista e o membro da equipe haviam desaparecido quando seus parceiros acordaram, e o soldado parecia ter desaparecido enquanto seu camarada se afastava para se concentrar em servir uma das torres da parede. Foi depois que o soldado restante relatou a ausência de seu parceiro que o fato de mais 2 pessoas estarem desaparecidas foi descoberto. Nenhuma das 3 vítimas estava agindo de forma estranha ou revelou qualquer desconforto antes de desaparecer. Simplesmente não havia nada para Sun-Ni e Verne pegarem, nenhum fio que eles pudessem puxar para desvendar todo o mistério. Seu humor ficou cada vez mais sombrio. Enquanto entrevistavam as testemunhas, houve 2 mortes dentro do assentamento. Um deles era um cientista que havia relatado sintomas de estar infectado pelo feitiço um dia antes. Estava confinado a uma sala segura no centro médico da instalação, e faleceu, silenciosamente enquanto dormia. Vários despertados monitorando a situação despacharam a criatura do pesadelo que o cientista morto havia se transformado, impedindo a repetição do massacre na sala de segurança. O outro era um membro da equipe que tinha tanto medo de adormecer que roubou um lote de estimulantes militares do mesmo centro médico. Inevitavelmente, esses estimulantes, desenvolvidos para soldados despertados, haviam pressionado demais seu corpo. O homem entrou em colapso e morreu rapidamente de insuficiência cardíaca aguda diante de dezenas de civis assustados. Sun-Ni e Verne receberam relatórios sobre as mortes logo após terminar as entrevistas infrutíferas. Um forte silêncio se estabeleceu na sala vazia, onde apenas os 2 permaneceram. Eventualmente, Verne cerrou os dentes. Tudo isso é um pouco sufocante, não é? O mestre local parecia cansado, mas ainda composto e resoluto. Sun-Ni recostou-se na cadeira, pensando cansadamente na cama macia que o esperava dentro do rinoceronte. Sim. Há muito poucas coisas que são mais sufocantes que a impotência. Você se acostuma,
No entanto, Verne fez uma careta. Se nós dois nos sentimos impotentes, como o resto deles se sente? Ele ficou quieto um pouco e depois perguntou: 3 dias. É quando o navio chegará, certo? Sun-Yi silenciosamente balançou a cabeça. Não espere que o Ariadne chegue na primeira oportunidade. A navegação naval não é fácil. É melhor planejar o pior. Logo, Verne fez um anúncio reiterando a importância das medidas de segurança atualizadas e ordenando que todo o pessoal da Lu-49As seguisse à risca, além de introduzir medidas mais rigorosas de responsabilidade mútua. As pessoas eram forçadas a ficar sempre em grupos, marcar suas idas e vindas em livros especiais, compartilhar alojamentos apertados, e estavam confinados a áreas do assentamento que tinham a ver com suas responsabilidades diretas. Eles não podiam nem visitar o banheiro por conta própria. Mais soldados tiveram que deixar seus postos nas paredes da fortaleza para saturar o horário da patrulha e vigiar dentro dos prédios. Todos os despertados com um aspecto adequado para o escotismo foram colocados em funcionamento monitorando o interior do assentamento. O próprio Verne supervisionou o pouco do sistema de observação ainda estava funcionando. As sombras de Sun-Yi vigiavam nos pontos principais do Lu-49. Mas, apesar de tudo isso, durante o dia seguinte, mais 6 pessoas desapareceram.